Vamos falar hoje a respeito da palavra de Deus e a importância das Escrituras crescendo na imagem de Cristo, nos tornando como Cristo. A Bíblia é muito importante. A Bíblia, a palavra de Deus, não é só um livro comum, mas é um livro que foi inspirado por Deus. Na verdade, eu quero ler uma passagem para você de 2 Timóteo, capítulo 3:16, que diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, estou aqui com o Corey Webb, estamos falando sobre o que é ser um discípulo de Jesus. E para ser um discípulo de Jesus, a Bíblia é muito importante. Por que você acha que a Bíblia é tão importante para ser um discípulo, alguém que aprende de Jesus? Sabe, eu olho para a Bíblia, Sammy, como a carta de amor de Deus para nós. É a língua dele, é o coração dele, é o plano dele para nossas vidas. E Paulo também deu instrução a Timóteo, dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. É verdade. Olha só, outra coisa que acho que é muito importante se entender é que a Bíblia descreve Jesus como a palavra de Deus. Sim. No princípio era o Verbo, Certo. e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sim. Então, como sabemos como é Jesus? Estávamos falando de crescer Certo. na imagem de Cristo, se tornar como Cristo. Como sabemos como Ele é? Está aqui, ó. Certo? Jesus disse: buscai nas Sim. Escrituras, pois nelas encontram vida eterna, mas testificam é de mim. Aham. Vou te contar uma historinha. Eu estava na Mongólia, estava em uma cidade onde não tinham cristãos ali, não tinha nenhum. E eu estava tentando explicar sobre Deus para as pessoas. Eles não tinham nenhuma Bíblia Certo. nessa época. E eu estava tentando explicar sobre Deus, sobre Jesus, quem Ele é, como Ele trabalha. E aí um homem levantou a mão, um homem de idade, e falou: eu tenho uma pergunta. Eu falei: o que é? Aí ele falou: como seu Deus se parece? Olha, é uma pergunta difícil, né? Como é que a aparência do seu Deus? Olha, Certo? eu falei: se você quiser saber como ele se parece, tem uma descrição perfeita dele nesse livro, das suas obras, do seu coração, do seu caráter, de como ele trabalha em nós, né? Opera em nós. Você encontra Muito bom. isso bem aqui neste livro. Olha, Então- eu e você viemos de um lugar diferente. Vamos falar da perspectiva. Você cresceu em uma família cristã, eu não cresci indo para a igreja, uma família cristã. Certo. Então, quão importante é a Bíblia para você todos esses anos enquanto você crescia, hein? Sempre foi importante para você? Me fale a respeito Certo. disso. A Bíblia tem sido importante para mim, Sammy, mas eu acho que é bom dizer que eu cresci com a religião. Eu não cresci com um relacionamento com Jesus Cristo. Muito bem. Agora, isso é importante. Então, explique para nós um pouco disso aí, tá? O que isso quer Tá dizer? bem. Bem, eu estava na minha casa crescendo. Alguém pode dizer assim, que eu ia para a igreja 9 meses antes de eu nascer, porque a minha mãe estava grávida e ela ia para a igreja sempre. E eu aprendi muitas histórias bíblicas crescendo e memorizei versículos bíblicos. E quando eu estava na 5ª série, a minha irmã, um ano mais nova que eu, genuinamente ela orou e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, e ela queria tomar o passo seguinte, seguir Jesus no batismo das águas, e eu como irmão mais velho, né, um irmão mais velho, sabe, me perguntaram: bem, Corey, olha, ela vai ser batizada, você quer ser batizado? E eu disse: é claro, porque eu não ia deixar ela passar por cima de mim, né? Então ninguém nunca me perguntou, Sammy, se eu tinha tido um relacionamento pessoal com Jesus. E eu não tinha aceitado a Jesus naquela época. Foi até o Dia de Ação de Graças de 89 que, na verdade, eu entendi que eu não tinha Jesus no meu coração, que eu nunca havia reconhecido o fato de que eu precisava pedir para Ele entrar no meu coração, perdoar meus pecados e tomar conta da minha vida. Então eu recebi aquilo no Dia de Ação de Graças de 89, e então a palavra de Deus começou a fazer mais sentido na minha vida, porque o Espírito Santo me deu poder, com a capacidade de aprender a verdade da palavra. Então, o que eu estou escutando você dizer é que, por um certo período de tempo, era só um livro religioso para você. Com certeza. Não é? Isso eu faço, isso eu não faço, e você ficou religioso. Certo? Eram as coisas que você via. Mas quando você aceitou a Cristo, passou a ser a carta de amor de Deus para você. Com certeza. Se tornou viva para mim. Certo. Olha, quando a minha esposa e eu nos encontramos pela primeira vez,
e queríamos saber se era vontade de Deus que nos casássemos. Decidimos que precisávamos descobrir isso, indo para 2 escolas diferentes, ficar longe um do outro para ver se era de Deus e ficar ali e tal, e fizemos isso. E ela me escrevia uma carta todo dia. E a primeira coisa que eu fazia toda manhã, quando eu acordava, eu ia para o correio porque eu queria ler aquelas coisas, né, que ela queria me falar. E, como você falou, essa é a carta de amor de Deus para nós. E olha, quando você entende isso, a primeira coisa que você quer fazer quando acorda pela manhã é dizer, certo, eu quero sim, ver o que ele tem para sim. dizer. O que é que ele tem para mim hoje? Com certeza. Então é a diferença, é isso que você está falando, da diferença do relacionamento e da religião, sim, na palavra de Deus, na Bíblia e tal. com certeza. Isso se tornou minha esperança, se tornou minha alegria e me desafiava, me convencia de coisas que eu precisava trabalhar na minha vida, coisas que eu precisava aplicar. E é isso que o versículo que lemos fala, né? Certo? Olha, se você não fique chateado, deixa eu perguntar algo. Certo. E me diga o que você pensa. Você falou que a sua irmã, que era um ano mais jovem que você, né, aceitou a Cristo, teve um encontro genuíno com ele, você tinha um ano a mais, falou, não vou deixar ela passar na frente. Agora isso volta para o que começamos falando, né, no orgulho, nos comparando com os outros. Com certeza. E a religião está enraizada no orgulho. Está enraizada no orgulho. É o que pôs Certo. Jesus na cruz. Mas quando olhamos para a Bíblia, não estamos olhando como um livro religioso, estamos vendo ela como a carta de amor de Deus para nós. Deus soprou, o Espírito Santo soprou através do homem, falar para nós palavras que são vida. E olha, isso para nós é isso mesmo. Exato. Olha, e é para o nosso bem. Então, a importância não é um livro religioso, mas sim como uma carta de amor para nós, para nos edificar em quem Deus é. Certo. Fora isso, o que mais a Bíblia faz por nós? Fora nos mostrar quem é Jesus. Você mencionou algo a respeito de sentir uma convicção. Como é que isso acontece? Sim. Bem, olha, temos que conhecer o plano de Deus e o propósito maior dele para nós, que é um guia. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Então, a palavra de Deus, quando começamos a ler as cartas de amor e o seu plano eterno para nossas vidas, deixa a gente saber onde nós estamos. E quando reconhecemos onde estamos, então sabemos onde nós não estamos. E deixa a gente saber da direção que estamos indo em nossas vidas. Verdade. Quando você fala isso, me lembra de uma outra passagem em Salmo 119 que diz: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e uma luz para os meus caminhos. A Bíblia, então, ela não só é uma revelação de quem Deus é, mas nos mostra como viver diariamente. Então, existe uma linha fina aqui entre a religião e o relacionamento. Então, não é algo onde Deus está batendo em nossa cabeça, mas é que Deus está nos mostrando. Essa é minha luz, é assim que você deve seguir. Sim. E olha, o que eu descobri, não sei de você, e me diga o que você pensa, mas eu descobri que estamos vivendo em um mundo muito tenebroso. E olha isso, é mesmo. Eu preciso de luz. E essa é minha luz, essa é minha lâmpada. Então, o que você acha sobre isso? Bem, eu concordo totalmente. A palavra de Deus, olha, nos deixa saber que existem mais para esta vida do que nós encaramos agora. Existe um plano eterno. A vida na Terra é como se fosse uma pré-escola para a eternidade. Essa é uma forma boa de dizer, né? Olha, vamos fazer o seguinte, então. Vamos falar a respeito, é claro que daqui a alguns minutos, vamos falar sobre como é que pegamos esse livro aqui e fazemos dele parte de nossa vida, né, para nos ajudar a crescer em Cristo, na nossa fé em Jesus Cristo. Então, você precisa da palavra de Deus e eu preciso dela, vai nos ajudar a ficar como Cristo.